Já estamos de volta. Quem participa conosco, Michele Regis, no quadro Bom Sabor. Boa Tudo tarde, bom, Michele? Tati. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? A gente adora receber você com as suas dicas deliciosas e hoje atendendo, inclusive, alguns pedidos, broa de fubá. É uma delícia. É fácil de fazer? Fácil, prático, com os ingredientes que todo mundo tem na cozinha. Então, eu peguei essa receita porque é férias, tem chocolate, dá pra gente agregar outras coisinhas a mais para as crianças, qualquer mãe sabe fazer, então é muito prático. E o inverno é gostoso para tomar com um cafezinho, um chazinho, né, Tati? Bom demais. Gostoso, né? Adorei. Então tem a versão tradicional e quem Tradicional. quiser põe um pouquinho dessa cobertura de chocolate, no caso especialmente das crianças, vai agradar adorar. bastante. Oh, com certeza. Aí se quiser pode colocar granulado, aqueles confeitos coloridos, né? Então Também. fica bonitinho. Se quiser fazer menor, pode fazer. A gente vai fazer a menor e eu trouxe um tamanho maior que também fica à vontade. Dá pra fazer qualquer tamanho. Como fazer então? Ensina Vamos pra lá. gente, Michele. Bom, na batedeira nós vamos colocar o açúcar, pode ser o cristal ou o refinado, junto com a margarina, sem sal. Se quiser usar manteiga também pode, não tem problema nenhum. 70 gramas de margarina e 105 gramas de açúcar. Isso. Vamos bater um pouquinho. Em casa, Tati, o pessoal pode deixar bater um pouco mais, tá? Até agregar bem. Aqui a gente tem um tempo certo, então não dá pra fazer. Tati, vou parar só um pouquinho. Tá. Ó, nesse ponto, a gente pode deixar um pouquinho mais, como eu usei o açúcar cristal, para ele diminuir. Agora, eu vou acrescentar um ovo inteiro e vamos bater mais um pouquinho. Perfeito. Agora, nesse ponto, quando a gente vê que a gema tá mais clarinha, a gente vai agregar a farinha, o fubá, para ir bater mais um pouquinho. Certo. Lembrando que são 145 gramas da farinha de trigo e 104 gramas do fubá. Isso. E aí você seguindo direitinho essa quantidade de ingredientes, não tem como a receita não dar certo. Ah, é. E dá meio quilo. Então, são 500 gramas rende de... bastante. Rende. E essa broinha sempre lembra fazenda, casa de vó. É gostoso porque dá essa lembrança, né? Esse toque gostoso. Eu vou agora bater mais um pouquinho. Tá. Desculpa. Desligar. Vamos levantar. Agora a gente vai acrescentar o resto da farinha e vamos mexer até a gente ver que deu um ponto de massa legal pra gente pegar na mão. Ela não fica nem pegajosa e nem muito dura. É um ponto bem legal.
Aí o pessoal em casa vai sentir que não é difícil de chegar no ponto. Se precisar, viu que tá um pouco mais seco, pode acrescentar um pouco de leite, não tem problema. Na receita eu coloquei 17 gramas, mas pode ser 2 colheres de sopa ou um pouquinho mais até dar o ponto, viu, Tati? Perfeito. Batedeira vai usar mais? Não. Não? Pode finalizar. Você fica com mais espaço. É, melhor. Agora, quem quiser, daqui pra frente, pode colocar a mão na massa, literalmente. Eu tenho um pouquinho mais de leite, eu vou acrescentar. O leite, você falou, é o equivalente mais ou menos a 2 colheres, né, de leite. Colheres. É bem pouquinho. Bem pouquinho. E aí, na receita, gente, 17 gramas do leite, Que dá 2 colheres de que é sopa. equivalente a 2 colheres de sopa, tá? Ou um pouquinho mais. Né? Se precisar para dar o ponto, pode colocar um pouquinho mais, não tem problema. Eu acrescentei agora o fermento em pó, gente. Fermento de bolo mesmo. Para crescer. Você vê que a broinha ela não cresce muito, mas ela dá uma expansão, né? Quando a gente coloca na forma. E por último, a gente pode transferir para um pirex maior. E a gente vai colocar a erva doce. Tá. É opcional também, quem gosta pode pôr um pouquinho mais, quem não gosta pode deixar de lado, não tem necessidade de pôr. Então, a erva doce. Mas é legal, né? Dá aquele toque especial pra, Dá. Eu gosto. pra receita, eu também. E agora a mão na massa. É a melhor parte. Obrigada, Tati. Por nada. Mania, né? Tipo, vai fazer, ele vai limpando, vai fazer, ele vai limpando. Eu faço isso, porque senão fica um monte de coisa, né? No final. Vai acumulando. Vai acumulando. Ó, é uma massa super boa de trabalhar, então não tem problema. Fácil de fazer. Primeiro a gente misturou então o açúcar e a margarina na batedeira, 70 gramas de margarina e 105 gramas de açúcar. Isso. Bateu na batedeira, depois você vai acrescentando os outros ingredientes. Colocamos um ovo, 145 gramas da farinha de trigo, 104 gramas do fubá, Isso. 17 gramas do leite líquido, que é a medida que a Michele Regis usa. Para você de casa, para a gente facilitar, mais ou menos 2 colheres de sopa do leite, tá bom? Talvez um pouquinho mais. É bem pouquinho mesmo, só para a gente dar o ponto, a liga na massa. Eu vou colocar mais um pouquinho de erva doce. Como referência, mais ou menos 15 gramas de erva doce. Também é a gosto, quem quiser pode usar mais ou não usar. E o fermento químico, 25 gramas. Então aqui a gente vai mexendo só para agregar um pouquinho mais do fermento. E aí eu tô com o forno já ligado, pré-aquecido a 180 graus. Né? Nós vamos assar, depende do forno do pessoal de casa, né? Mais ou menos por uns 20 minutos. Não pode esperar dourar muito em cima, porque senão ela queima embaixo. É rapidinho. É rapidinho. Então, assim, se o forno for muito rápido, fica de olho que 20 minutos ela vai assar. Se for um pouco mais lento, de 20, 25 a 30 minutos no máximo. Tá? Então, aqui a massa já tá pronta, não precisa descansar. Nós vamos pegar uma forma. Quem quiser pode usar a forma de tefal ou, se não, untar com margarina, né? Ou óleo. E nós vamos colocar por 20 minutos, mais ou menos, no forno, tá? E deixar. Aí, depois de pronta, que eu coloquei para vocês, de opcional no chocolate ao leite ou meio amargo, né? E depois pode acrescentar o confete. Tá. Então aqui nós vamos pegar, eu vou fazer pequenininho para dar uma modificada. E aí, lembrando o tamanho, o pessoal pode aí Pode. optar pelo que preferir. Aí a gente faz uma bolinha e dá uma achatadinha. E a gente coloca na forminha. Aqui a nossa forma já é antiaderente. Se não for, é bacana untar? Bacana untar. Melhor untar daí, né? Unta com um pouquinho de margarina, não precisa pôr muita farinha porque a massa já tem farinha, né? Então, senão sobrecarrega. Não tem broa que a gente compra, às vezes fica só farinha na boca, devido a isso. A pessoa Untar coloca só com a farinha. margarina é suficiente. Ou usa a forma antiaderente. Essa aqui é bonita, né? É de cerâmica, né, Tati? Essa Essa daqui, né? Chique. Essa combina com o nosso cenário. Tá bonito.
Michele, só pra gente ter uma referência, tem pessoas me perguntando, você pediu 70 gramas da margarina. Isso equivale mais ou menos a quantas colheres? Olha, se for bem cheia, uma colher de sopa e meia. Uma colher bem farta, mais meia. Isso, mais meia. Dá para o pessoal viu, né, mais ou menos a quantidade? Dá uma colher e meia. Certo. Porque se a gente coloca muito, ela fica também com um aspecto mais forte, então ela fica mais pesada. Aí, sabe, a gente come às vezes a broa e fala, nossa, pesou no estômago. Às vezes as pessoas acham que é o fubá e não é. É o excesso da gordura. Da margarina. É, porque tem gente que usa gordura vegetal, tem gente que usa manteiga. Então, você pode usar, não tem problema, desde que seja uma gordura. Só que se você coloca algumas gorduras mais fortes, aí pesa. Então, todo mundo às vezes põe a culpa no fubá. E não é o fubá. Às vezes é a margarina. Às vezes então, é a não margarina. ultrapassar para essa quantidade de ingredientes que a gente utilizou, é uma colher de sopa, 1,5. 1,5. Já tá ótimo. Porque a gente vai harmonizar com os outros ingredientes. Porque apesar de ser fácil, se a gente não fizer direitinho, o que acontece? Ela fica muito pesada. Tem broa e fala assim, não gostei. Ou fica muito seca. Se você coloca menos, fica seca, né? Então tem tudo isso. Por isso que é legal o pessoal em casa anotar, gente. E se você, não, às vezes naquela balancinha, hoje a gente tem aquele copo também que medidor. E algumas receitas a gente passa direitinho a quantidade de gramas, exatamente para ter esse cuidado com o nosso público. Se vocês seguirem essa quantidade, não tem como errar. Aí para ajudar, a gente às vezes acaba até, olha, gente, isso equivale a mais ou menos, né? No caso, uma colher e meia, para vocês terem um parâmetro. Mas quem puder seguir à risca a mesma quantidade de gramas, faça isso. Foi uma opção que eu coloquei para não errar. Porque daí seguindo não tem como. Ó, eu fiz uma menor, uma maior, só para a gente ter uma noção. Aí e aí pode uns 20 minutinhos de forno, forno pré-aquecido. Ah, um detalhe, se fizer menor, a gente tem que tomar com mais um pouquinho de cuidado, porque ela vai assar mais rápido. Se fizer a maior, como tá ali, pode ser um pouquinho mais. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado. E aí no forno por uns 20 minutos e tá pronto. Um cafezinho, chazinho. Espetáculo, vou experimentar. Deixa eu passar então a última vez a quantidade dos ingredientes, turminha. Primeiro, mistura na batedeira 70 gramas de margarina e 105 gramas de açúcar. Isso. Lembrando, a margarina equivale a mais ou menos uma colher e meia, tá bom? Uma colher cheia de sopa mais meia. Depois você acrescenta um ovo, 104 gramas de fubá, 145 gramas da farinha de trigo, 25 gramas do fermento químico e aí, mais ou menos também, 2 colheres de sopa do leite, para você dar liga na massa. Erva doce opcional, quem quiser 15 gramas é uma quantidade bacana. Não precisa deixar essa massa descansar, então você vai agregando todos os ingredientes na batedeira. Depois você reserva e aí coloca erva doce por último. 20 minutinhos de forno, se você for fazer a mini, aí fica de olho, porque pode ser que em 15, né, Michele, já esteja pronto. Perfeito, né? Você viu como é fácil? Já decorei. Agora eu vou aproveitar e experimentar. Aí vou experimentar essa que tem chocolate. Posso? Fica à vontade. Gente, olha que espetáculo. Isso é pra quem gosta, né? E pode. Ó. Delícia. Deixa eu dividir ela. Divide. Ah, Tati, um detalhe. Para ela ficar coradinha, eu pincelei uma gema em cima. Tá. Então pode pincelar também. Essa tá pincelada. Pincelzinho. E depois? Ó. Ai, gente, tudo de bom, né? E vai com chocolate e tudo. Crocante, Tati? Muito. E não tá seca, né? E não tá aquela coisa forte, né? Que fica quando a gente coloca muita gordura, que você fala, nossa, tá pesado. Nossa, que delícia. Gente, deve ter ido chocolate pra tudo quanto é lugar aqui, né, turminha? Assim é bom. Já que tem chocolate, vamos experimentar um pedacinho com chocolate. Diretor de imagem, não fecha a imagem aí, viu? Deve ter, né, hein? O chocolate, lindo. E eu vou de novo no pedacinho de chocolate, viu, Michele? Gostoso. Deixa eu te dar um beijo. Imagina, muito boa. Obrigada, Tati, mais uma vez por estar aqui. E facinho de fazer, né? Achei que fosse mais difícil. Não, é fácil. Tem que ter tudo ser prático hoje, né? Porque a gente não tem muito tempo, né? Prático, nota mil pra você. Obrigada. Sugestão de hoje, broa de fubá. Se possível, faça ainda hoje, vocês vão gostar. Vou aproveitar que tá bom demais. Tchau, turminha!